Olá, Lucas Isolani aqui, tudo bem? Hoje é a nossa segunda aula sobre o direito das coisas e hoje iremos adentrar na posse. Nós iremos tratar na aula de hoje sobre o conceito de posse, a natureza jurídica da mesma e sobre as teorias possessórias de Savigny e Ehring. Conforme o artigo 1196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos exercícios dos poderes inerentes à propriedade. O nosso legislador atual não conceituou propriamente dito a posse. De forma reflexiva, ele utilizou do conceito de propriedade para que o leitor possa inferir que aquele é o conceito de posse, de estar utilizando de algum dos poderes da propriedade, usar, fruir ou dispor daquele bem. Mas ele não conceitua propriamente dito que é a posse. Portanto, para facilitar o entendimento do que seria a posse, além do uso dos poderes da propriedade, é interessante o estudo da natureza jurídica da mesma. A natureza jurídica da posse é tratada em 3 teorias da doutrina diferentes. Uma delas leva a literalidade do artigo 1196 e trata a posse como apenas um fato do mero exercício de algum dos direitos da propriedade, que são aqueles que são usar, gozar ou dispor, como já foi tratado. A parte da doutrina que entende a posse como um mero fato leva em consideração o princípio dos números clausos, do rol taxativo do artigo 1225 do Código Civil, que foi tratado na nossa primeira aula de Direito das Coisas, que coloca que só aqueles direitos reais que estão ali listados são os direitos reais propriamente ditos. Como a posse é um título diferente dentro do livro do Direito das Coisas, ela não seria considerada, portanto, um direito real. E a primeira parte da doutrina entende, portanto, a posse como um mero fato. Uma segunda parcela da doutrina já entende a posse como um direito real, mesmo ela não estando prevista naquele rol do artigo 1225. Eles comparam a posse com outras características dos direitos reais, aquelas que já foram tratadas na nossa primeira aula do Direito das Coisas. A posse é a partir da posse que se adquire um direito real pela uso capião. É a partir dela que você tem a proteção dos interditos possessórios. A posse é também oponível erga omnes. Ela pode ser oponível a terceiros, tal como os outros direitos reais, conforme já foi tratado anteriormente na nossa primeira aula. Portanto, por conta dessa semelhança de características entre a posse e os direitos reais, parte da doutrina entende a posse como um direito real. E um grande doutrinador que utiliza dessa teoria seria Ehring. Uma terceira corrente, que é adotada até mesmo por Savigny, já entende que a posse é um fato capaz de gerar o direito real. Seria uma teoria da posse bivalente. Portanto, há essas 3 correntes doutrinárias que tratam da natureza jurídica da posse. E além de ser necessário a gente entender o conceito da posse, a natureza jurídica da mesma, para a gente poder compreender melhor a posse, nada melhor do que entender as teorias possessórias do que explicam o que seria, de como se adquire a posse, por exemplo, de Savigny e Ehring. A teoria de Savigny é a teoria subjetiva, enquanto a teoria de Ehring é a teoria objetiva. A teoria subjetiva de Savigny tinha como ponto de partida a observação. Era observando aquele eventual possuidor que se concluía se ele era realmente possuidor ou não. Haviam 2 elementos que tratavam da posse: o corpus e o animus. O corpus era o poder físico que alguém exercia sobre a coisa, enquanto o animus domini era ter aquela coisa possuída como sua. Quando havia o corpus e o animus domini, você havia a posse. Quando a pessoa detinha o poder físico sobre a coisa e tinha aquela coisa como se fosse sua. Agora, quando a pessoa tinha o poder físico sobre aquela coisa, mas não tinha aquela coisa como se fosse sua, ela havia uma mera detenção, que se diferenciava da posse. A teoria de Savigny é subjetiva porque ela leva o subjetivo do agente em consideração. Ele coloca se a coisa possuída é tratada como se sua fosse para saber se aquele instituto é a posse ou mera detenção. Portanto, daí a teoria subjetiva. A teoria subjetiva de Savigny passou a ser criticada pelos casos que ela não poderia ser aplicada para a vida social. Por exemplo, uma pessoa que tivesse um sítio ou uma casa de praia que utilizasse às vezes o mesmo. O sítio ou a casa de praia está lá parado. Ainda que a pessoa vá uma vez por ano, ele está lá parado. Portanto,
A pessoa não tem o corpus, ela não tem o poder físico sobre a coisa. A partir do momento que ela não está tendo poder físico sobre a coisa, não pode-se falar que ele é possuidor daquele seu sítio que está lá parado e que ele usa aos finais de semana, já que durante a semana ele não está tendo corpo sobre ele, não está tendo poder físico sobre ele. Ou a mesma forma, uma casa de praia, um apartamento na praia, que a pessoa vai uma vez ao ano, por exemplo, passar as férias de verão, ficou o apartamento 11 meses fechado e a pessoa não estava exercendo poder físico sobre aquele apartamento. E para Savigny, eles não são possuidores daquele apartamento, mesmo sendo os proprietários, e, portanto, por conta dessa especificidade de sua teoria, acabou gerando críticas da sua impraticabilidade. Outro exemplo que passou a ser criticada, a posse subjetiva de Savigny, seria o do locatário, do inquilino. Se o real proprietário começasse a perturbar aquele locatário, aquele inquilino, na sua posse, ele havia direito aos interditos possessórios, à proteção por meio das ações possessórias. Porém, ali ele não tem a coisa como se sua fosse. Ele sabe que a coisa é do real proprietário. Ele tem o corpus, o poder físico sobre a coisa, mas ele não tem o ânimos domini. Portanto, ele não haveria posse e não teria direito, então, aos interditos possessórios, às ações possessórias para proteger aquela sua posse, caso perturbado pelo real proprietário. E aqui a gente não está discutindo a propriedade. O proprietário, quando a gente vai discutir a propriedade, a gente está discutindo dos direitos petitórios. Aqui eu estou fazendo referência aos direitos possessórios, a discussão da posse em si. E o inquilino, ele quando está em dia com as suas obrigações e tudo, não é porque o proprietário está perturbando a sua posse ali. E ele, mesmo sendo proprietário, não tem direito de perturbar a posse do seu locatário, que tem o direito de proteger a sua posse com os interditos possessórios. Portanto, para a teoria de Savigny, isso não poderia ser aplicado, já que ele não teria o ânimos. Para Savigny, ele seria um mero detentor. E esses são exemplos práticos que demonstram por que geraram críticas à teoria de Savigny. Com isso, a teoria de Rudolf von Jhering surgiu, que é a teoria objetiva. Para Jhering, a posse é dividida também em dois elementos. Um deles também é o corpus. Porém, em vez de ser corpus e ânimos, agora seria corpus e affectio tenendi. O corpus seria a aparência de domínio para Jhering, enquanto a affectio tenendi seria cuidar da coisa como se fosse sua. É diferente de ter a coisa como se sua fosse, é cuidar da coisa como se fosse sua. Um locatário, ele não tem a coisa como se sua fosse. Ele está morando naquele apartamento, naquela casa que ele alugou, sabendo que ela é de outra pessoa. Ele não tem a coisa como se sua fosse, mas ele cuida da coisa como se fosse dele. Ele está ali morando, ele tem os deveres de cuidado, ele trata bem daquela coisa. E, portanto, ali ele tem o affectio tenendi e o corpus. Para a teoria objetiva de Jhering, o locatário é um possuidor, e não mais um detentor, como ocorria na teoria de Savigny. Outra diferença entre as teorias de Jhering e de Savigny seria no caso da destinação econômica que a coisa é dada. No caso que eu dei o exemplo da casa de praia ou do sítio, para Savigny, ali a pessoa não está exercendo o corpus sobre a coisa, quando ela está ausente daquele bem. Para Jhering, não. Para o Jhering, o sítio está lá para ele usar aos finais de semana, a casa de praia está lá para ele usar em janeiro. Ok, ele não está exercendo aquele poder físico sobre a coisa ali propriamente dito, mas a coisa tem uma destinação econômica. A coisa ali, apesar dele não ter aquele poder físico sobre a coisa, que é impossível você ter um poder físico sobre a coisa de tudo que você tem ao mesmo tempo. E para Jhering percebeu isso. Senão, a partir do momento que você saiu da sua casa, você não estava possuindo a casa mais. E para Jhering, para proteger a posse, então, coloca que ali é necessário uma aparência de poder físico sobre a coisa e uma destinação econômica da coisa ali. E no caso o sítio, a casa de praia, ou o que seja, nesses exemplos que foram dados, estão cumprindo o seu papel econômico, que no caso é ser um local de lazer quando dá possibilidade daquele proprietário. Assim,
você teria, então, a posse desses proprietários. Na eventualidade desses imóveis serem invadidos, além das ações petitórias, além de se discutir a propriedade, pela teoria objetiva de Hering, você também tem direito aos interditos possessórios, à proteção da posse ali da coisa, já que está cumprindo com a destinação econômica àquele bem. A teoria de Hering é a teoria objetiva, porque ela se trata, não tem a subjetividade que havia na teoria de Savigny. Savigny tem a coisa como se fosse sua. Ali, a pessoa quer ver aquela coisa como se fosse dela. Para o Hering, não. Ali, para o Hering, são duas coisas objetivas que estão sendo tratadas. Uma aparência de posse, uma aparência de poder físico sobre a coisa, e tratar a coisa como se sua fosse, o dever de cuidado que se tem ali em relação àquela coisa. São dois fatores objetivos e não subjetivos. Você não tem que entrar na cabeça do agente e buscar entender se ele quer ter aquela coisa, se ele vê aquela coisa como se fosse dele. A teoria objetiva de Hering foi adotada pelo nosso ordenamento jurídico. Porém, há exceção em que o nosso Código Civil adotou a teoria subjetiva de Savigny. Um exemplo dessa exceção seria a aquisição da propriedade por meio da uso capião. Não bastaria a posse de Hering, a posse objetiva, com corpus e o affectio tenendi. Era necessário que se tenha o corpus e o animus domini, a vontade de ter aquela coisa como sua. Portanto, parte da doutrina entende que, apesar de ser, via de regra, a teoria objetiva de Hering adotada no nosso ordenamento, a teoria de Savigny foi adotada para os casos de aquisição da propriedade por meio da uso capião. A posse, esse instituto complexo que começamos o estudo aqui hoje, é dividida ainda em classificações diferentes, como a posse direta, indireta, a posse justa e injusta, de boa ou de má fé, a posse ad uso capionem, por exemplo, que é aquela que vai permitir que se adquira o bem pelo uso capião. Portanto, aqui nós começamos a tratar da posse, tratamos do conceito, que é tratado no nosso Código Civil, da natureza jurídica, das três teorias da doutrina, e das teorias possessórias de Hering e Savigny. Na próxima aula, na nossa terceira aula de Direito das Coisas, a gente vai tratar os tipos de posse. E em seguida, já vamos encerrar com a posse e começar com cada um dos tipos dos direitos reais. Gostaria de pedir que você dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e fique de olho nas próximas novidades. Muito obrigado e bons estudos!